O centro de São Paulo é uma área que possui um valor histórico gigantesco. Sua importância muitas vezes é subestimada, devido ao abandono e à degradação que a região sofreu ao longo das décadas. Essa parte da cidade abriga uma riqueza cultural e arquitetônica, que remonta aos primórdios da metrópole e desenvolveu um papel fundamental na sua formação e no seu desenvolvimento. O centro de São Paulo é o berço da cidade. Foi ali, nas margens do rio Tamanduateí, que os primeiros bandeirantes estabeleceram um pequeno núcleo de povoamento que cresceu até se tornar a maior cidade do Brasil e uma das mais importantes da América Latina. A região central abriga uma rica variedade de estilos arquitetônicos, que refletem diferentes períodos da história da cidade, dos edifícios coloniais aos arranha-céus modernos, passando por exemplares de arquitetura neoclássica e modernista. O centro de São Paulo é um verdadeiro museu a céu aberto da arquitetura brasileira. Ao longo do século XX, o centro de São Paulo consolidou sua posição como o principal centro financeiro e comercial da cidade. Grandes bancos, empresas e lojas estabeleceram-se na região, contribuindo para sua vitalidade econômica e cultural. Sendo também um polo cultural e artístico importante, porque lá existe uma grande quantidade de teatros, cinemas, galerias de arte, museus e coisas que atraem visitantes de todo o país, apesar do medo. A diversidade cultural do centro de São Paulo é impressionante. Ao longo de suas ruas, é possível encontrar uma mistura única de culturas, tradições e identidades, refletindo a história de migração e miscigenação que caracteriza a cidade. Em suma, o centro de São Paulo é muito mais do que uma simples área urbana. É um tesouro histórico e cultural, que merecia ser preservado e revitalizado. Valorizar e aproveitar plenamente o potencial dessa região é essencial para o desenvolvimento sustentável e inclusivo da cidade. A questão é, se sabemos de toda essa importância daquele local, por que o centro está da maneira que está? Será que nada foi feito? Podemos dizer que o abandono foi completo? Entre as ações tomadas para lidar com a crise da Cracolândia e revitalizar o centro da cidade, uma série de agentes e tentativas diferentes foram tentadas ao longo do tempo. Entre elas, operações policiais que envolveram principalmente a Polícia Militar com o apoio de outras agências como a GCM e a Polícia Civil, feitas em parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado em uma abordagem conjunta para tentar combater o tráfico de drogas e a criminalidade na região, tiveram uma repercussão negativa, sendo considerada ineficiente e para alguns até mesmo desumana por conta da truculência que foi registrada, e no final das contas, sem demonstrar resultados reais. Outras medidas adotadas na expectativa de conseguir ao menos diminuir o drama da região foram os programas de internação compulsória, implementados pela Secretaria Municipal de Saúde em coordenação com instituições de saúde mental e assistência social, entre equipes multidisciplinares, incluindo psiquiatras, assistentes sociais e agentes de saúde, que realizavam abordagens para tentar identificar e encaminhar dependentes químicos para tratamento compulsório, novamente não obtiveram resultado positivo, levantando inclusive uma das maiores discussões da internet na época, já que muitos alegavam que essas internações feriam os direitos humanos dos usuários de droga daquela região. Da mesma forma, os centros de acolhimento e atendimento não obtiveram êxito. A implantação e operação dos centros de acolhimento e atendimento foram coordenados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com organizações da sociedade civil. Esses centros ofereciam serviços como alimentação, higiene pessoal, assistência social, encaminhamento para tratamento de saúde e reinserção social aos usuários de droga daquela região central. No geral, foram sim realizadas tentativas diversas de literalmente salvar aquela região, algumas de forma mais direta e violenta, outras com tentativas humanísticas e visionárias. No final das contas, todas fracassaram. Nas décadas de 1970 e 1980, a venda e consumo de drogas no centro antigo de Amsterdã se tornou um grande problema, e até o final da década de 1980, a área era conhecida como a parte da cidade a se evitar, assim como São Paulo. Mas, após uma combinação de medidas de acolhimento, tratamento e uso da polícia para desocupação de ruas e prédios abandonados, a cena de terror naquela cidade, tão parecida com o atual centro de São Paulo, foi melhorando. Foram instalados centros de contato inicial na região e novos abrigos. O governo passou a oferecer latas de lixo adequadas para o descarte de agulhas e desenvolveu um programa para aumentar a distribuição aos usuários de metadona, um medicamento utilizado no tratamento do vício e que alivia os sintomas de abstinência.
Os esforços foram conciliados com projetos de revitalização da área e ações policiais constantes. Atualmente, o centro de Amsterdã ainda sofre com usuários de drogas e a venda de entorpecentes, porém, está muito distante do que foi nessas décadas. Já em Frankfurt, foi só em 1989, quando um escritório de coordenação municipal focado no problema foi criado. As coisas começaram a melhorar. A estratégia empregada contou inicialmente com uma instalação de um grande abrigo, um ambulatório e um café, para acolher os usuários na região. O governo também ampliou seu programa de terapia de substituição, no qual a heroína é substituída por opioides, geralmente pelo medicamento citado, o analgésico chamado metadona, com uma quantidade estipulada e uso monitorado por um médico. A abstinência não é necessariamente uma das metas visadas nesse tipo de tratamento, mas sim o controle do vício. Os pesquisadores que analisaram a abordagem dizem que o sistema de tratamento foi bem recebido, tanto pelo público quanto pelo sistema político. Houve uma forte ênfase na reintegração social dos usuários, mas também uma expectativa de cumprimento das regras. A estratégia foi bastante eficiente para reabilitar a região, mas assim como Amsterdã, Frankfurt ainda é uma cidade com alto grau de consumo de drogas. Durante a pandemia de 2019, o número de usuários de crack voltou a crescer, mas embora tenham surgido novas cenas de droga, os especialistas argumentam que elas foram dispersadas em sua maioria e o cenário não retornou ao que era na década de 1980. Que o centro de São Paulo tem uma energia pulsando é um fato, mas é uma energia atualmente marcada pela urgência de intervenção e de transformação. As histórias de resiliência e determinação são tantas quanto os desafios que os habitantes enfrentam diariamente. A necessidade de ação para melhorar as condições dessa região são inegáveis. Em vez de ser um lugar de potencial não realizado, o centro de São Paulo deve ser encarado como um chamado à ação, um chamado para políticas públicas eficazes, investimento em segurança, educação e infraestrutura, e uma abordagem holística para lidar com os problemas sociais que afligem aquela região. Somente através de uma intervenção cuidadosamente planejada e implementada, guiada pela colaboração entre governo, sociedade civil e setor privado, é que o centro de São Paulo poderá ser transformado novamente em um lugar onde os jovens possam realmente prosperar e contribuir para o desenvolvimento da cidade.